Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o podcast da ortopedia, o maior podcast de ortopedia do Brasil. Chegamos com muito orgulho ao 51º episódio, tiramos umas fériasinhas aí depois do episódio 50, mas estamos de volta para mais uma temporada, mais um semestre aqui muito animado, com muitos convidados, muitas convidadas, muita discussão e muito aprendizado para todos nós. Mas a gente vai começar por um tema que todo mundo gosta, e eu sei que o Noel gosta bastante. Do que a gente vai falar hoje, Noel? Grana, tutu, dinheiro, la plata, honorários. Blockchain. Né? Exato. E eu já começo o episódio, né, Leandro? Você falando que eu gosto, mas todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Do tipo, será que o ortopedista é bom ou ruim em ganhar dinheiro, né? Eu vou começar com uma confissão. Que eu tenho certeza que meus ouvintes aí já tenham passado por essa situação. Quem aqui nunca tomou um calote de algum plantão, algum chefe de equipe que te dava o dinheiro errado? Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu fui dar um plantão e o dinheiro não chegou, e meio que o médico deixa isso para o lado, né? O ortopedista não vai atrás, ou ele tenta ir atrás e não dá certo. E aí foi curioso que esse mesmo cara que estava me devendo o plantão, quando eu era R3 de ortopedia, eu ouvi o nome dele de novo, tipo, sei lá, 10 anos depois. Eu pensei, poxa, mas esse cara, se há 10 anos ele fazia essa pilantragem, eu achava que ele devia estar preso já. E como é que esse cara continua aí na ativa, entendeu? Então eu tenho certeza que quem está nos escutando já tomou um cambal. E aí, Leandro, André, já tomaram, às vezes, um plantão aí sem receber ou não? Um só? Olha, eu acho que sempre existe uma tendência da gente deixar de lado e tentar seguir em frente. Mas em alguns momentos a gente precisa falar não. Precisa falar não é por aí. Né? Mas eu acho que essa é uma tradição chata e engraçado, né? Eu acho que teve uma mudança, teve uma evolução. Eu lembro bem quando a gente acabava a reunião clínica, a gente sentava com os R+, eles olhavam a nossa agenda e falavam assim, olha, terça-feira você está de plantão no hospital A, quarta no B. Ele escrevia na sua agenda e você estava lá. Você perguntava onde era, você ia descobrir onde era, quanto ia ganhar. Quando ia ganhar, se ia ganhar. Era uma coisa completamente diferente. E tinha muito mais espaço para esse tipo de atitude, né? Muito louco, né? E eu acho que o mais louco de tudo é pensar que essas coisas continuam acontecendo, né? Tipo, eu já sofri isso também há muitos anos e hoje em dia não sofro, mas eu ouço história também do galera mais nova. E assim, eu tenho um pouco de impressão que isso até, a gente está aqui em São Paulo, tal, acho que até em cidades menores, aí eu tenho a impressão que acontece até mais, né? A gente sempre ouve aquelas histórias que, até de órgãos públicos, né? Aquela galera que vai às vezes fazer sei lá, a galera vai para o interior com uma proposta de um secretário de saúde para trabalhar, daí com aqueles salários exorbitantes, daquela pessoa fica 6 meses, de repente fala que não tem mais nada, acabou, tipo, loucura, né, pensar que essas coisas acontecem. Então, e aí eu destaco duas histórias, né? Uma pessoal minha recente que eu vou falar aqui. Será que isso é tão diferente de a gente quando está fazendo as coisas corretas e éticas? Você vai fazer uma cirurgia aí de uma fratura. Pegar o André, que é uma coisa muito comum aí, banal, né? Que todo mundo opera, tal. Não é uma coisa tão específica e nobre quanto uma articulação, né? Então, sei lá, você teve uma fratura de punho. Bem, você vai fazer a cirurgia, né? De fratura de punho, então você vai fazer Você está falando numa Peraí, você está falando de uma articulação de verdade ou uma com 4 ligamentos e 2 meniscos? Mas são nobres. Eles cobram ligamento novo toda semana, não faz diferença. E aí, tipo, sei lá, vamos dizer que você está operar um paciente que ele é por convênio, né? Então, você tem os códigos TUS, tabela MB, eu acho que todo mundo está familiarizado com isso, né? E aí, você vai fazer a cirurgia do punho, né? Você tem que, sei lá, chutar aqui coisas ao léu. Você vai reduzir o punho, né? Tem que reduzir, né? Porque está fora do lugar e tem que fazer a osteossíntese, né? Tem que botar uma placa no punho. Aí o convênio fala assim, então, não vou te pagar a redução, vou te pagar só a osteossíntese. O ortopedista ouve isso e fala assim, tá bom, tudo bem, então tudo bem, continuo trabalhando aqui e tal. E eu tô passando recentemente, acho que todo mundo já passou, né, às vezes tem um procedimento que tá tudo certo, está sendo ético, correto, indicando a maneira correta, e aí nossos stakeholders ou amigos, fontes pagadoras ou convênios, ou usem os termos que vocês quiserem,
às vezes não são tão corretos assim com a gente, né? Não sei, já aconteceu com vocês? Não, nunca. Talvez seja uma falha minha, e talvez eu até, até devesse entender, e eu vou abrir aqui para os nossos ouvintes. O que é a tabela SUS? Da onde vem esse código? A sensação que dá para quem está ali no dia a dia parece que é um alfabeto que as pessoas não sabem falar, parece que é uma língua diferente. Porque assim, devia aparecer o seguinte: vou fazer a cirurgia de fratura de fêmur e com ela você vai receber tantos reais. Da onde que vem o código SUS? Por que ele existe? Código Parece TUS. uma maneira de transitar numa língua que você não sabe falar, né? O André não sabe tão falar que é código TUS, né? Não SUS, né? TUS. Mas é TUSS, não é Justo, SUS. justo. Mas tudo bem, para vocês verem como a gente está bem, né? Como a gente está tranquilo nisso, né? É, muito boa essa. Não, e é muito louco porque esses negócios, a tabela são mega antigas, né? Você fala, cara, não faz o menor sentido. E daí, quando você vai marcar as cirurgias, né, tem umas coisas muito loucas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em breve vamos fazer uma cirurgia de osteonecrose. O código de tratamento de necrose, eu até peixei aqui para dar uma lida, é o 30724287. Tratamento de necrose avascular por foragem de estaqueamento associada à necrose microcirúrgica da cabeça femoral, tracinho, tratamento cirúrgico. Que porra é essa? Estaqueamento, eu nem sei o que é um estaqueamento. E por que é uma necrose microcirúrgica da cabeça femoral? O que quer dizer isso? Parece que isso foi feito para te confundir, né? Não E está nós claro. somos os especialistas. Tipo, a gente Sim, fez 6 anos de medicina, 3 de ortopedia, prova de título, R4, R5. Teoricamente, a gente entende super disso. E, teoricamente, vai vir um auditor que, às vezes, sei lá, nem é ortopedista, ele vai saber ler aí o código melhor que o Leandro. Não sei. Né? Novamente, fica eu o sei. convite para algum auditor ortopedista vir aqui no MAG, né? Obviamente que a gente vai ser ético e simpático na conversa, né? Mas é claro que às vezes quando acontece isso, você fala, porra, meu, não sei, né? Como é que funciona esse Mas código assim, TUS? Você vai colocar na sua descrição cirúrgica feito estaqueamento da cabeça femoral? essa é uma boa mesmo, colocar feito estaqueamento, né? Tem que sempre ter essa. A descrição cirúrgica tem que bater com o código que você pediu, né? Cara, mas é a mesma coisa, teoricamente. Tipo, se você fez o procedimento correto de maneira ética, é que nem o plantão que você Olha, deu e não te pagaram, não? peraí, Noel, peraí que agora eu achei uma coisa interessante aqui, porque botei estaqueamento no Google e descobri que estaqueamento é um termo da construção civil. Você pode até não saber exatamente o que é estaqueamento, porém bem provável que deve falar na expressão bater estaca, quando alguém comenta sobre uma obra. Então basicamente, quando eu estou fazendo um tratamento de necrose vascular, eu estou batendo estacas na cabeça do fêmur, é isso? Que beleza, hein? Daí não falam que a gente é marceneiro, a gente fica bravo, né? Os caras usam até código de marceneiro. Bem, mas aí eu vou fazer a mais confissões minha, eu acho que talvez alguém também faça isso. Eu tenho aquele aplicativo do código TUS, né, no celular. E esse aplicativo ele funcionava bem, ele era legal esse aplicativo. Agora aparece propaganda no aplicativo. Não sei se vocês continuam com isso. Aí eu entro no aplicativo daquelas horas urgentes de marcar cirurgia, aí aparece, sei lá, tipo, dobre seu dinheiro em 30 dias, clique aqui. Eu fico no xizinho, tipo, eu não quero dobrar meu dinheiro em 30 dias, eu quero só saber o código TUS. E eu lembro de um médico ortopedista mais velho que uma vez eu estava no consultório dele, vou marcar uma cirurgia e tal, aí eu falei, cirurgia tal, ele pegou um livrinho, aqueles livros amarelos, sabe, com o cabeçalho aqui. Ele começou a virar e falou: eu quero esse código, esse código. Porra, esse pai estava certo, cara, porque ele não recebe a propaganda que eu recebo no aplicativo, entendeu? Justo. Mas você sabe que eu ainda acho essas coisas de pagamento pior do que isso, porque aqui a gente está falando do pré-cirurgia, né? Então, sei lá, você bota os códigos, daí algum colega lá liga para você e fala: não concordo com o código tal, não concordo com o código Y, que já é uma coisa estranha, mas tudo bem. Só que daí vamos dizer, daí autorizou os códigos, né? Daí a gente foi fazer o tal do nosso estaqueamento na cabeça femoral lá, e depois, quando você vai receber, depois de 30 dias, vem alguém numa carta do convênio dizendo que o seu estaqueamento foi glosado. Quer dizer, os caras falaram que você podia estaquear a cabeça do fêmur, mas depois que você estaqueia a cabeça do fêmur, falam que não vão te pagar pelo seu estaqueamento. Como é que funciona aí? Não, e como é que é? Assim, o glosado é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Mas quem pode glosar, quem não pode glosar? Você pode recorrer e aí você espera mais 90 dias úteis para a resposta. Difícil de explicar isso, né?
Mas sabe que tem uma coisa louca que eu sinto que isso é um problema mundial, né? Eu já vi em congresso lá nos Estados Unidos os caras reclamando também dos, eles chamam de billing, né? E também tem problema. Eu vi uma vez até um colega falando mal, falou assim, que é uma coisa que eu nunca eu tinha pensado dessa maneira, mas é muito real, né? A gente fala, porra, a gente tem uma profissão onde você vai operar uma pessoa e no fundo você não sabe quando você vai receber, nem quando você vai receber, né? É muito louco isso, né? Tipo, imagina você ir, qualquer serviço que você vai cortar o cabelo e você vira pro cara e fala assim, olha, eu vou te pagar daqui 90 dias e daí eu vou decidir se você cortou a minha franja ou não. Eu vou te pagar essa parte. É muito doido, né? Faz o menor sentido. Mas você sabe uma coisa que eu nunca vi num congresso no Brasil? Pode ser que tenha acontecido e eu nunca tenha visto. Eu já vi numa academia americana de ortopedia uma aula de coding. Como você codificar da maneira correta seus procedimentos. Eu nunca vi isso por aqui. Você já viu em algum lugar? Eu acho que pode ser uma bela oportunidade. Nunca vi, faria total sentido, né? Ter uma troca mais honesta, né? Poxa, tá no congresso de quadril lá e ter uma aula assim, ó, quando eu faço uma prótese de quadril, eu coloco tais códigos, se é uma fratura, eu coloco tal e tal código, né? Eu acho que seria, para o pessoal aí que organiza congressos, eu acho que é uma belo tema de aula para se falar, hein? É que fazendo a parte do advogado do diabo, né? Fingindo que eu sou da operadora, que eu não sou, tá, pessoal? Sou Você ortopedista, chamou a opero, operadora de tá? diabo, é isso ou não? Não, 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 não. É do tipo, a relação começa com a desconfiança, né? Sim. Então, a relação começou errada, né? É que nem você sai pra namorar e, tipo, sei lá, no primeiro vez que você sai, você já acha que você tá sendo traído e vão te trair, você vai trair. Calma, eu tô fazendo tudo bonitinho. Tipo, se eu tô falando que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Por outro lado, o cara deve olhar e falar, não, estaqueamento, Leandro? Ih, não vai estaquear Não nada. vai estaquear O nada. cara, o cara botou que ia estaquear lá, o cara não vai estaquear nada. Ixi, pagar para ele estaquear, Leandro? Ih, não, 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 não. Então, acho que quando você começa com uma relação assim, fica difícil evoluir, né? E aí a gente pode assumir uma parte da culpa. A gente não, né? Os nossos predecessores, provavelmente esse relacionamento antigamente não era feito da maneira correta, e aí um começou a desconfiar do outro. E não só os ortopedistas, né? Acho que todas as especialidades, né? Isso parece um problema bem claro do dia a dia, né? E é estranho falar isso, mas a gente já está há algum tempo na prática. E se a gente não tem nem ideia como transita nisso, imagina quem ainda está para começar, né? Mas isso faz diferença, né? Eu agora dentro das seitas de Instagram que a gente já falou, eu uma vez dei uma procurada de coisas sobre aprender sobre isso e vi que tem alguns cursos aí de reembolso médico. E agora também aparecem as propagandas para mim de reembolso médico, André. Para você aparece as dos carinhas fortinhos que prescrevem coisas diferentes. Para mim aparece pessoas com cursos de reembolso médico. Mas isso honestamente é um que eu fiquei bem curioso, assim. Eu estou quase comprando para ver realmente se eu Já se aprendo um pouco inscreveu, não? mais, porque Uhum. se de repente pegar uma manhãzinha ali de um código de estaqueamento a mais ali ou não, é mais um dinheirinho no bolso, né? Será que não vale a pena? Eu vejo muito problema do perfil. Sim, tem o médico dessa turma que tem me aparecendo, mas está aparecendo uma coisa também desses médicos, não desses médicos, né? Mas essas propagandas de, assim, algumas coisas que realmente para mim não fazem o menor sentido, né? Um cara com um carro extremamente caro Vamos voltar falando para esse assunto. aprenda a reembolsar direito. Não é isso. A gente não quer, a gente só quer o justo, só quer receber pelo aquilo que faz, né? Não é nada nesse sentido. E falando agora, então, vou mudar de assunto agora, dentro do assunto dinheiro aqui. E como ganhar mais dinheiro, assim, tipo, além das questões do código? O que vocês acham que a gente pode compartilhar aqui com os nossos ouvintes, que a gente pode, de repente, não que a gente saiba aqui, mas que a gente imagina que seja coisas interessantes para se ganhar mais dinheiro? Olha, eu vou Olha, dar uma má acabei notícia. de receber um SMS do Sebrae, assim, pode ser uma oportunidade. Acabou de apitar aqui na minha frente. O gerente geral do Sebrae me mandou SMS, mas não sei. Você tem alguma outra aí, Noel? Eu acho que a gente, sendo bem sincero, assertivo, tem que ter paciência. Não tem jeito. Nossa profissão, eu estava de plantão sexta-feira passada, tocando ficha, tomando aquele café morno, sabe o café morno do plantão? Que o pessoal traz da copa, tal, que você acha que tá quente, tá morno, aquele momento que todo A, mundo já passou.
Até meio amargo, dependendo da companhia, né? Até meio amargo não, até bem amargo, né? Aquele que você, putz, não sei o quê, tava no plantão e tal. E aí eu atendi uma menina que tinha acabado de entrar em medicina. E ela estava muito feliz. Só que ao mesmo tempo o pai era médico e ele estava, poxa, o pessoal tá reclamando, tal. Eu estava de plantão naquele momento, mas eu falei, meu, não é para reclamar. Puta vitória que você teve, entrou em medicina, puta profissão legal. E assim, eu tô meus 30 e poucos, meus amigos do mercado financeiro, eles estão deprimidos. Eles já estão sem objetivos na vida. Tipo, às vezes o cara acha que ganhou muito, que ganhou pouco, enfim, não sei. Mas eu acho que a gente tem que ter paciência. Eu acho que nossa carreira, ela realmente tem o seu ápice aí com quantos? 50 anos? 60 anos? Um cirurgião, ortopedista, um médico? Não sei. Então eu acho que às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência mesmo. A gente começa a ter uma crescente mais devagar que as outras profissões. Isso é verdade. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ter muito claro é a paciência e a persistência, né? A carreira médica claramente é mais longa do que a maioria das outras. Assim, a gente demora para começar, cada um vai ter o seu número, mas eu diria que dos 30 alto, talvez até os 60 deva ser o auge. Eu estou chutando aqui um pouquinho, e depois uma fase que provavelmente é um pouquinho menor do que essa dos 40 aos 60, vou arredondar um pouco. Eu acho, concordo com isso que vocês falaram super, assim, a gente tem que ter tem que ter paciência, não tem jeito, é uma corrida, é uma maratona, não um tiro de 100 metros, né, mas eu acho que é importante ter boas decisões financeiras, né, então assim, até eu, pessoalmente, fui um daqueles caras que as pessoas tiram sarro de quem faz planejamento financeiro, de quem entende realmente essas coisas, de logo que saí da residência, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro zero e financiar lá em 36 vezes e ficar pagando juros por banco e ter pagado, sei lá, 50% a mais em o dobro no carro. Então, acho que essas cagadas, vamos falar bem honesto, que a maioria muitos médicos, não sei se a maioria hoje em dia, mas muitos médicos fazem, pô, ganha salário, vai comprar carro, entra em puta financiamento roubada em apartamento, é um negócio que você tem que pensar e entender bem. Não que não faça assim, às vezes pode fazer sentido, entendeu? Mas tem que entender aonde você está entrando, né? Entender quais são os luxos que você pode ter e tal. Fala aí. Não. Eu tô lembrando daquele áudio do cara da Prudential que ele manda pros caras, do tipo, não, tem que focar nos ortopedistas, tem que focar nos ortopedistas. Tipo, é um áudio do tipo, meu, foca nos ortopedistas, tipo, você precisa vender, vai pros caras, meu, os caras compram, os caras estão nem aí. Agora, toda vez que eu ouvir esse áudio, Leandro, eu vou pensar em você, cara. Tipo, eu não cheguei a fazer Prudential, mas eu já fiz umas cagadas financeiras. Sei lá, o cara chegando, tipo, fulano, Leandro, tem uma puta oportunidade aqui. Além do Porsche que você comprou aqui, tipo, cara, você tem que ter um Prudential do seu Porsche. Não era nem o Porsche, era o i30, cara. Era o i30, calma. Não, mas assim, além disso, é meio óbvio isso, mas o efeito do tempo no dinheiro, né? Basicamente, você precisa gastar menos do que você ganha. Assim, esse princípio que boa parte das vezes não é mantido, ele é importante e já não foi mantido por mim muitas vezes. E fora aquela coisa que eu acho que muito médico faz, ortopedista a gente faz também, que é, tipo assim, daí pensar assim, vou fazer uma coisa meio exagerada, vou, sei lá, fazer uma viagem mais cara. Dou mais 10 plantões ali e tá pago, né? Daí você começa a realmente vender hora e, tipo, entrar nessa roda, né? Daí você fala, não, depois eu vou alugar um apartamento mais legal. Daí você pensa, são 2 plantões a mais. Daí você vai botando mais negócio, às vezes você tá trabalhando pra cacete e não tá juntando nada, né? Não tá fazendo nada de patrimônio. Que eu fiquei revoltadíssimo desse negócio de horas de plantão, negociando festa de casamento, hein? Já faz um tempinho pra mim, não sei se vocês lembram, tipo, os caras são muito ligeiros. Eu lembro que uma vez a vendedora nem lembro o que era, acho que era de decoração. Não, mas você é médico. E só dá uns plantõezinhos a mais que você compra a decoração aqui do casamento. Tipo, cara, a gente tem que dar valor para nossas horas trabalhadas. A gente tem que dar valor, tipo, tem que falar para ela, falar, não é assim que funciona. Eu vou contar uma história boa dessa também, não. Eu lembro que eu tava. Outra coisa que tem duas coisas que eu acho que irritam dessas coisas, né? Que é festa de casamento
E reforma, né? Reforma é foda também. Ah, E daí eu tava fazendo a reforma aqui do meu apartamento, daí a gente foi lá ver o negócio de armário, assim, desse de cozinha, e na minha casa tem uma daquelas portas de correr, assim, para comunicar entre a cozinha e a sala. E daí o cara fez o orçamento, que ele botou um valor, assim, na porta, que era um negócio, assim, surreal, era muito alto, assim, muito alto. Eu falei, cara, meu, você tá louco? Qual é o preço dessa porta? E o cara se ligou que tinha feito uma cara. Ele falou, não, mas esquece essa porta, vê o resto. Eu falei, cara, a partir do momento que você me deu esse valor da porta, eu não acredito em nada do seu orçamento. Eu falei, por esse valor, eu vou comprar um carro e vou botar na minha sala e vou ficar botando pra frente, primeira marcha e ré, e vou usar um carro de porta. Você tá louco? E aí, tipo, acabou a conversa, eu fui embora, minha esposa ficou, a noiva ficou puta comigo, que eu fui grosso com o cara, e essas coisas de sempre, aí você termina o dia tomando uma bronca, como sempre. basicamente. Mas assim, e a gente falando desse tipo de orçamento, e aí a gente lembra um pouquinho das nossas cirurgias, né? O que eu acho muito, muito maluco, né? Porque não é infrequente, sei lá, vou falar aqui um valor que não é um valor verdadeiro, né? Você vai nessas reformas e tal, e te apresenta um orçamento de 100. Aí você fala, pago 30, o cara, então fecha 60. Aí você pergunta pra ele, mas você ia me roubar 40? Assim, são valores muito discrepantes, né? E a gente não faz isso no nosso dia a dia. A pessoa não pergunta quanto custa para operar e você vai mudar o seu valor para, sei lá, 60% do valor. Não faz sentido isso. E a gente se depara com essas situações o dia todo. Devo dar uma pirada aqui. Sabe uma coisa que eu não entendo, assim, em geral, não vou falar de medicina, assim, eu entendo muito bem o conceito de caixinha, de gorjeta, assim, tipo, as coisas têm um preço. Por que você precisa botar mais e não é nenhum preço definido? E daí eu penso, se existe caixinha para tudo, não tem caixinha para médico? Tipo, eu nunca fiz uma cirurgia e daí depois o paciente virou para mim e falou assim, cara, eu achei que foi tão boa a cirurgia que eu vou te dar uma gorjeta aqui a mais. Não deveria rolar isso pra gente também? A gente recebe presente, vai, você não pode reclamar, a gente recebe um presente de vez Pô, não uns rola pra presentes. você, Leandro? Toda semana eu recebo uma caixinha dos Não dá para pacientes, colocar uma cara. caixinha de gorjeta ali do lado onde faz a cobrança da secretária? Assim, ó, você ficou tão feliz com o médico que eu vou te pagar um pouco a mais? Cara, eu acho que depende muito do relacionamento que você tá, do tipo de relação com seus pacientes e saber cobrar, né? Saber cobrar é uma arte, né? Isso é verdade. Isso é uma arte que você vai aprendendo ao longo do tempo, em constante aprendizado também. Uma coisa que parece meio boba, tipo, às vezes estava numa discussão, o paciente pediu desconto na consulta. Sei lá, tipo, cara, ó, não dá pra fazer a consulta por um valorzinho, sei lá. Eu fiquei, caramba, e aí, aceito ou não aceito? Eu, obviamente, aceitei, tá? Falei, não, beleza, quanto que ele quer pagar? Sei lá, tipo, R$ 100 a menos? Falei, dá um desconto pro cara, tô com medo de perder a consulta. Aí eu discuti com o médico mais velho, que cobra o triplo do que eu. Aí ele falou, não se dá desconto. Eu falei, poxa, mas, sei lá, você cobra tanto isso? Não, não tem desconto. E aí, vocês dão desconto em consulta ou não? Difícil, é assim. Não, não é difícil, é sim ou não, velho. Eu acabei de falar Não, que eu eu já dei dei. desconto. Eu dou também. Quando pedem, eu dou. Tipo, a gente é facinho. Não é. Seria bom se fosse tão fácil quanto sim ou não. É, também não acho. Essa aqui nem uma discussão que a gente teve, eu acho que até foi um dos primeiros episódios nossos, quando a gente estava no auge de pandemia, aprendendo a fazer teleconsulta, que era a discussão também se teleconsulta se cobrava menos ou não, né? Eu lembro que na época aqui eu defendia que sim, e se eu não me engano, vocês falaram que não. E eu continuo achando que sim. Vocês mudaram de opinião? O que vocês acham em relação Eu à continuo achando teleconsulta? que que sim, que tem que ser o mesmo valor ou que tem Eu que acho que tem ser que ser o mesmo valor. Eu acho que vocês falaram que não tinha que ser o mesmo valor, eu tô errado. Ou o bem, André falou que não tinha que ser o mesmo valor. se eu falei, hoje eu mudei de opinião, eu acho que tem que ser o mesmo valor. Eu acho que eu tinha um entendimento da teleconsulta. Ela tinha acabado de surgir, na verdade. Hoje eu tenho outro. E eu acho que tem que ser o mesmo, tá? Porque eu acho que o que eu vejo, como que eu entendo a teleconsulta hoje, tá? Aquele paciente que te entra em contato com você, de algum jeito, liga para o agendamento, liga para você, te manda um WhatsApp, você fala com ele, pede um exame, e aí ele vem presencialmente e paga. Ou você faz uma consulta presencial, examina, pede um exame, e aí você vai marcar, eu marco no mesmo horário, no mesmo slot, mesmo tudo, e por uma maneira cômoda, por exemplo, a gente faz um Zoom e eu compartilho o exame com ele, explico tudo e mando os documentos por uma plataforma de transmissão de documento. Então, para mim, está na mesma.
Assim como para ele dá na mesma, eu deixo aberto a preferência e funciona bem. Funciona bem, eu acho que isso virou uma realidade. Então eu acho que sim, acho que é a mesma coisa. Vou fazer um tiratema aqui depois, acho que a gente pode fazer um Reels pro Instagram depois, com o André com uma opinião em 2020 e o André com uma opinião diferente em 2022. Eu acho que foi a mesma, eu falei que foi o Eu mesmo acho que valor não, desses. vamos checar, vamos ter um Eu tiratema falei depois. menos? Eu acho Pode que você ser, falou não menos. lembro. Vou fazer o Mas eu tiratema acho que depois. hoje não, mas eu acho que, assim, hoje eu entendo como que ela se comporta no meu dia a dia. Se a gente pensar o que que era em 2020, sei lá, em abril, a gente estava ali ilhado, a gente ia para um consultório e ficava olhando para o teto, a gente ligava para as pessoas, a gente não sabia como é que o Zoom funcionava, assim, o que a gente apanhava para conectar era uma loucura. E E a gente estava entendendo como a coisa estava funcionando ainda. falando em teleconsulta, isso é bom, sair um pouco do tema, mas para mim uma coisa que aconteceu foi interessante, foi assim, lá em 2020, depois de 2021, eu fiquei impressionado com a quantidade de teleconsultas que eu estava fazendo. Chegou a ter, teve um mês, eu acho, foi só um mês, mas acho que teve um mês que eu cheguei a ter mais teleconsulta que atendimento presencial. E aí, recentemente, nos últimos meses, deu uma mega minguada para mim de teleconsultas. Tipo assim, eu tenho feito uma ou outra, mas bem menos do que eu cheguei a fazer. Eu tenho um pouco de impressão que os pacientes voltaram a querer vir no consultório. Aconteceu isso com vocês? Como vocês têm feito de teleconsulta? Claramente menos do que 5%, para não falar menos do que 3%, assim. As pessoas preferem vir no meu dia a dia. Funciona para o retorno, para quem está acostumado com as ferramentas e já te conhece, você já examinou. Mas eu diria que menos do que 3%. Concordo. E claro que tem um desenvolvimento de ciência, protocolos de exame físico, coisas que estão sendo desenvolvidas, mas sei lá, um dia desse eu estava tendo uma discussão aqui em casa, né, minha filha estava gripada. Ela ficou muito gripada e minha esposa queria levar para um otorrino. Eu falei: "Vamos fazer uma teleconsulta", ela quase deu uma porrada na minha cabeça. Falou: "Que teleconsulta? Tá maluco? Como é que vai fazer uma tele vamos levar ela, poxa, tem que levar, tem que levar". Então acho que tem um lado do tipo da galera, não sei se é um lado latino brasileiro, do tipo: "Não, vamos encostar, vamos dar oi, vamos falar", que eu acho que é saudável, eu acho que constrói relações. E também de que tem as pessoas que elas querem sair de casa, né, o que é bom, né. Eu gosto disso, tipo, das pessoas virem e claro, às vezes tem aquela pessoa que quer fazer o retorno por vídeo e também eu acho bom, é bom pra gente também às vezes, né. Acho que aumentou a velocidade da interação, mas a teleconsulta hoje em dia não é o que eu imaginei que fosse ser no começo de 2020. Eu achei que era ocupar um espaço maior e realmente é um espaço bem pequeno. Você interage mais rápido com as pessoas e talvez você não precise de tanta estrutura. Eu acho uma coisa que é interessante que eu visitei em vários lugares, algumas salas de telemedicina, e hoje em dia eu não acho que seja tão útil, acho que você vai simplesmente contactar do seu celular ou do seu computador pessoal ali, você não precisa de uma estrutura específica para isso. Mas é incrível como a gente está discutindo teleconsulta em alto nível e os códigos TUS continuam, desatualizados, né. Tabela MB92. Assim, Vamos Esse aqui você voltar. vai usar a Peraí, tabela deixa eu fazer uma pergunta, então. Boa, boa, não. criticando. Vamos voltar para o tema grana. Então, eu tenho uma pergunta para vocês dois, assim, para compartilhar com os nossos ouvintes. Vocês têm planilha, assim, ou aplicativo, ou seja, qual for o meio que vocês controlam, tipo, na ponta do lápis ou na ponta do Excel, tipo, todas as suas entradas mensais, gastos mensais, tipo, as aplicações financeiras, vocês são bem caxias com isso? Sempre foram ou não? Posso Tenho há responder. 2 anos. Há 2 anos. Tenho há 2 anos na ponta do lápis. Daí agora, esses 2 anos, Então, você tá bem caxias com isso. Todo mês você senta, vê e tal. Na vírgula, acaba o mês, senta eu, a família e a gente vê. Noel? o André está certo, eu estou errado. Não tenho ideia. Tem ideia. Tipo, eu tenho uma ideia geral, mas depois do nascimento do segundo filho, tipo, se perdeu bruto. Não, mas segundo filho tem 2 meses, não. Antes estava fazendo direitinho. Mas na minha cabeça. Então, Você tá falando como se o filho tivesse na faculdade já, ué, né? tá Tipo, com 10 anos. eu sei que parece que passou muito tempo, não, mas ele tem 2 meses. Porra, deixa eu usar a minha desculpa, meu. Na minha cabeça era a desculpa perfeita que eu ia usar, entendeu? Mas É demais falando essa. sério, tipo, cara, não.
Não consigo ter tanto. Mas assim, eu li uma reportagem muito interessante, que aí eu vou fazer tentar dar uma lição de moral positiva aqui para os nossos ouvintes. Que às vezes a gente fica ouvindo esse médico de investimento e vendo o que rende mais, o CDB ou a Selic e tal. E aí, tipo, cara, os caras muito, muito ricos, não sei se a galera perde tanto tempo vendo isso, entendeu? Então é claro que a gente tem que saber os nossos gastos. Eu acho que o André tá certo nisso. Mas, sei lá, eu não fico perdendo muito tempo do tipo, puta, será que esse fundo tá rendendo isso ou rendendo... Ah, tem um amigo meu que eu sei que vê isso todo dia, entendeu? Eu não vejo isso todo dia. Talvez eu esteja errado, mas eu não vejo isso todo dia. Vocês ficam vendo a Não é, aplicação financeira, quanto rendeu, se caiu, se subiu. Eu sei que a anestesista vê isso bastante, né? Mas ortopedistas ficam em dúvida, né? não, eu acho que tem duas coisas, assim. Eu acho que eu tenho que agradecer, uma coisa que realmente ajudou em casa foi o curso do Gustavo Cerbasi, fato. A gente tem que ter humildade em reconhecer que a gente não sabe, isso pode ajudar. Eu acho que esse desleixo, entre aspas, se reflete também na nossa tabela TUS ou AMB. A gente é simplesmente seguir em frente, não se importar e vai gerando. Isso pode não ser bom, mas isso faz bastante diferença. Mas de quem é a Faz culpa, bastante André? diferença. Vamos lá, vamos dar nomes aos culpados, né? O MAG não é culpado da tabela MB, tabela TUS. Só falta, né? Só falta falar, pô, o MAG e tal. São as nossas lideranças? São os políticos? Somos nós mesmos. Cara, mas aí eu vou falar uma coisa de uma palestra que eu vi, que eu sei que o André também tava, com, na época, eu acho, o deputado Mandetta, na época, né? Acho que ele era no Congresso Brasileiro de Deputada Ortopedia, Mandetta. e ele falou, ele falou bastante sobre a questão da representatividade, sobre o Congresso, falou a questão das bancadas, que é um negócio que, honestamente, eu não sabia. E ele falou muito sobre isso. Ele falou, cara, você tem a bancada lá do agronegócio, que é a bancada mais forte. Os caras toda semana se reúnem e vê, ó, vai ter tal e tal votação no Congresso, a nossa bancada vai votar tal, e desse daqui a gente vai fazer parceria, sei lá, com a bancada evangélica, não sei o quê, vamos votar igual, blá blá blá. E os caras passam o que eles quiserem. Ele falou muito na época, um negócio que eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha valorizado muito, que era a importância de ter uma, essas bancadas, acho que é frente, né, que chama, sei lá, bancada à frente da saúde, para passar os projetos que defendem os médicos, a gente, porque essas coisas, no fundo, estão. É a lei que ferra, né? Então, eu acho que tem um lado, assim, de lideranças, de tanto médicas, de sociedades, CFMs, CRMs e sei lá, eu sou péssimo nessa politicagem, mas. E tem um lado de político mesmo, de ter alguém lá no deputado, senador, que defende a gente. Para mim, eu acho que é mais importante do que a gente acha, do que a gente fala, na real. Acho que foi uma baita palestra essa. Pouca gente deu bola para Aliás, essa André, só uma palestra na época, coisa. graças ao Gostaríamos. Robinho. Só uma coisa, André. Uma coisa. Se alguém tiver o contato do Mandetta que estiver ouvindo a gente adoraria receber esse ilustre ortopedista aqui no MAG. Ajudem a gente a nos conectar com o Mandetta. Quem sabe ele vem de convidado aqui. Fala aí, André. Mandetta, tamo junto. Tamo junto. O... Mas eu acho que é uma falha nossa, mas talvez a conta não chegue agora. Eu acho que os tempos na medicina eram outros, mas a gente vai começar a ver muito médico não conseguindo se aposentar na idade, eventualmente, que gostaria de se aposentar por necessidade financeira, e a coisa vai apertar cada vez mais. Assim, eu sou meio pessimista nesse sentido. Vou fazer a recomendação de filme aqui, mas tem a ver com o médico, né? Que é o Big Short, que é no seu nome em português, que passa na Netflix, que é um dos que eu mais assisti, que é o Dr. Burry, que basicamente é um médico que cuida de investimentos, que ele fala que é basicamente você olhar as coisas, né? Que ele descobriu a crise imobiliária dos Estados Unidos, se não me engano, de 2008. Então, alguém simplesmente parar e olhar. Então, isso talvez sirva de lição até para a gente parar e olhar a tabela TUS e entender como ela funciona, parar um tempo, todo esse tempo que a gente gosta de fazer outras coisas, que é operar e ver a grande aposta, boa. E um pouco para esse outro lado, porque essa conta vai chegar e ela é pesada. Eu vou. Fala, não.
Não, eu ia falar que eu acho que comparando as importâncias, eu acho que tem muita gente preocupada em ter um Instagram, muito mais importante saber como funciona cálculos e cobranças da tabela MB, TUS, do que você ter um Instagram legal falando sobre isso. Tipo, Hum. acho que colocando em ordem de relevância, Sim. certeza que tem gente que fica lá batendo cabeça e botando código errado e tentando cobrar da maneira indevida e, tipo, se dando mal por isso, por causa de coisas que teoricamente não conhecem nem a regra do jogo. E eu me boto como vítima também, como culpado, sei lá, que às vezes eu mesmo também estou em processo de aprendizagem. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, vou falar primeiro para manter a linha aqui, concordo total. Eu acho que isso aqui para mim fala um pouco também com o que o Joseph falou no último episódio, que até foi um corte que soltou recentemente, que é um negócio assim, tipo, de ter uma parte do seu tempo para desenvolvimento também, entendeu? Eu acho que a gente se deixa muito engolir pela rotina foda que a gente tem, porque é verdade, qualquer um que tá ouvindo a gente aqui tem uma rotina foda, tem que acordar cedo para ir passar visita, para operar, para ir para o plantão, para atender consultório, tem que estar em casa com a família, quer fazer um pouco de esporte, é foda a vida, entendeu? Então a gente deixa engolir muito por isso. Mas é fato que a gente tem que ter um exercício de bloquear horários na semana, do mês, tá? Cada um vai utilizar de um jeito. Um para crescimento pessoal, como o José falou bastante no último episódio, e outro para cuidar da casa, né? Então, para ver, poxa, minha secretária está fazendo as coisas direito, minha cobrança está sendo efetiva. Cara, quantas histórias a gente não ouve de vez em quando de pessoas que foram. A gente falou aqui, por exemplo, de calote, não é? Eu já vi várias histórias de gente que tomou passada para trás de instrumentadora, de secretária, de pessoa que faz cobrança, entendeu? Porque a gente não está lá na ponta do lápis. Então, assim, todas essas coisas fazem muito parte da nossa vida e deveriam fazer mais, na verdade. Esse era um ponto que eu queria falar. No segundo ponto, eu fiz a pergunta, mas não respondi, que é a questão das planilhas. Eu também, assim, na verdade, eu fiquei acho que muitos anos cuidando muito pouco disso. Daí eu passei uma fase que eu fiquei muito que nem o André, assim, na ponta do lápis, assim, total, assim, vendo. Fiquei acho que uns 3, 4 anos. Daí, de novo, essa coisa da rotina, daí me deixei engolir, parei de fazer. Daí, quando eu fiz um curso de educação financeira, eu até vou compartilhar aqui minha dica, que é o Hélio Barros, que é um colega anestesista, que chama Dr. Invest. Eu gosto muito dele, aprendi muito com ele. Eu também fiquei fazendo uma época a planilha, e agora parei de novo, entendeu? Então, tipo, é muito difícil se manter, e no fundo é super importante para você tomar suas decisões, né? Acho que uma coisa que o Hélio fala bastante que eu concordo, e eu fiz um pouco isso quando você vai tomar aquela coisa, sabe? Tô dando plantão em 4 lugares. E aí você fazer a conta, velho. Quanto você ganha em cada lugar? Bota na conta o teu deslocamento, a gasolina, pedágio, se tiver, entendeu? Quantas vezes as pessoas fazem esse tipo de conta que deveria ser uma coisa super óbvia, né? E as pessoas não fazem. Então, pô, Leandro, me achei saí falando aqui, né? Desembestei. Achei que você ia usar a desculpa do seu filho, pô, que você, Ah, depois não do nascimento sei. do seu filho, é que você não conseguiu mais fazer as tabelas, né? Mas acho que Eu acho que o foi problema já era mesmo. prévio, né? Não, eu fiz antes, depois eu voltei e, sei lá, não tive segundo pra usar de desculpa. Ma- Mas essa história que você falou é muito clássica, né? Certeza que algum ouvinte já ouviu história de algum chefe que foi ludibriado pelo secretário, pelo hospital, por isso, e tipo, valores estratosféricos, que você ouvia, você falava, meu, mas como é que acontece isso, né? Esse cara é um imbecil. Aí, tipo, 10 anos depois a gente tá aqui, tipo, aí você me perguntou, pô, você sabe suas contas na ponta do lápis? Eu falei, não, não sei. Mas eu tenho uma dica para dar, eu acho que a tecnologia pode ajudar a gente nisso. Então, sei lá, você ter um controle bem legal da sua cirurgia, de saber o que está entrando e anotar bem, e esse planejamento pessoal, ele realmente é fundamental. Achei que na sua dica você ia alugar um carro, ia para Miami, ia falar: "Ah, anote aqui a tabela TUS mágica que resolve a sua vida", Eu um ia falar o gel assim seguinte, para ó, trás, quando né. meter um gel aqui, eu falo, pessoal, quando é menisco, não tem dúvida, são esses 5 aqui, tipo, mas não é esse aqui, é um outro, sei lá, menistectomia, sutura de menisco, com estaleca aí, como é que é, Leandro? Sutura de menisco, Estaqueamento. estaqueamento, Estaqueamento. Estaleca é a Estaqueamento do moeda do ministro. Cartola? O que que é estaleca? Acho que é do Big exato, Brother, né. eu tô nisso. É isso aí, gente. Vamos então. Bom, então resolvido todos os problemas financeiros do mundo da ortopedia. Já ensinamos vocês a como resolver todos os problemas. Que bom. E vamos para as
para as recomendações, não é? Muitas fraldas aí, ou dá ter o tempo de alguma recomendação? Tá difícil, cara, tá difícil. Eu tô devendo recomendação, acho que um feedback aí eu preciso investir no meu crescimento pessoal, mas tá complicado as coisas aqui. Mais alguma, André? Olha, tô pensando, mas pensando no estaqueamento, eu fui chamado para uma turma da escola antiga dos filhos, e a gente foi acampar com os filhos. É algo bem inédito de barraca, envolve um estaqueamento. Eu acho que você tem uma conexão boa ali. De repente, acampar com os filhos de barraca pode ser uma recomendação. E os specs, né, que chamam do negócio que prende no chão, não é? Não tenho a menor ideia. O negócio chama um spec. A minha recomendação de hoje, eu estou pegando aqui o nome do livro em português. É o Good to Great, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que na verdade foi uma recomendação do Joseph no último episódio, né, que ele falou, e eu fui viajar, daí já baixei o nível no Kindle e li, realmente é um livro muito bom, é bem interessante, é bem de gestão empresarial, né, uma dessas coisas que com certeza a gestão empresarial, dentro até do que a gente está falando aqui hoje, trazer para o nosso dia a dia do consultório, né? Só para dar uma introdução, ele tem um grupo de estudo super sério, assim, que analisou, se não me engano, acho que as 80 empresas que foram, tipo assim, foram melhor na bolsa por 20 anos seguidos, é uma coisa mais ou menos assim, e compararam com empresas do mesmo nicho, assim, da mesma área, similares que não foram tão bem. Eles ficam analisando o que tem de bom e ruim nas duas empresas, e eu acho que assim dá para trazer muito para o nosso mundo, para justamente que está falando de gestão do nosso próprio consultório, da nossa própria carreira, da nossa gestão financeira. Eu acho que dá para trazer bastante exemplo. É isso aí, gente. Então, foram as recomendações, foi o nosso episódio sobre dinheiro. A gente espera que vocês gostem. Mandem para a gente os comentários, falam o que vocês fazem diferentes da gente. Se alguém souber mais sobre estaqueamento, por favor, compartilhe com a gente. Se alguém conhecer o Mandetta e puder apresentar ele para a gente ficaria muito honrado, quem sabe, de ter um episódio com o Mandetta aqui, seria com certeza incrível. E é isso aí, gente. Até daqui 2 semanas que a gente volta com um convidado, uma convidada para a gente seguir aí explorando o mundo da ortopedia. Um grande abraço, até a próxima.